Será que o Trump está tentando forçar uma recessão? Ele está fazendo quase que uma implosão controlada dos Estados Unidos? Então, antes da gente conversar sobre esse assunto, eu quero que primeiro você tente deixar de lado a sua opinião sobre tarifas. Se isso é bom, se isso é ruim, se ele está certo, se ele está errado. Essa discussão eu vou deixar para a internet fazer, mas o que eu quero te falar é sobre as forças que estão por trás disso e como que o dólar funciona, e o Trump está usando isso, ou pelo menos tentando usar isso ao seu favor para conseguir o que ele quer. Só o tempo vai dizer se isso de fato vai acontecer ou não. As coisas estão acontecendo nesse exato momento. Estou gravando no domingo, né, antes da abertura na segunda-feira, e talvez nós já tenhamos uma série de notícias, mas eu quero atualizar, pelo menos nesse momento, uma coisa para você pensar para os próximos meses. Então, para você poder entender exatamente as forças vigentes, existe um conceito chamado de Triffin's Dilemma, ou seja, o dilema de Triffin. O que significa isso? Isso é quando um país, ele diz a seguinte coisa: quando um país que tem a mesma moeda, que é a moeda de reserva global, né, ele tem ela como oficial e ao mesmo tempo ela ser a moeda global, em algum momento você vai criar um conflito de interesses onde o país emissor dessa moeda vai pensar em si próprio e vai criar um conflito de interesse com o que o resto do mundo quer, que é exatamente a mesma moeda intermediária, que faz todo o comércio global acontecer e também o crédito global. Então, sempre é importante você entender isso. Eu falo sobre o sistema euro-dólar e muitos confundem, eles acham que eu estou falando sobre o euro, não tem nada a ver com isso. O sistema euro-dólar são os dólares fora dos Estados Unidos. E isso é extremamente importante de você entender, porque se você não entender isso, você não entende o dólar. O dólar não pertence somente aos Estados Unidos, ele pertence ao mundo inteiro. E, ao mesmo tempo, existem muito mais dólares fora dos Estados Unidos do que dentro dos Estados Unidos. Só que os Estados Unidos têm um privilégio que os outros não têm, gostemos ou não, queiramos ou não. E é nesse momento que você percebe as fricções acontecendo. Só que o mais interessante é, vamos voltar um pouquinho na história. Em 2008, nós tínhamos um momento onde todo mundo estava numa crise global, né? Eu falo, inclusive, nesse podcast, que não foi uma crise financeira, ela foi uma crise monetária e também não foi uma crise americana ou do subprime, do subprime, uma crise imobiliária. Ela é muito mais voltada para o sistema monetário e como ele se reorganizou desde então. E o mundo precisava de crédito. Nesse momento, o Fed ajudou, entre aspas, né? O objetivo era que todo mundo pudesse manter o sistema de pé. Então houve a maior injeção de liquidez da história, certo? Então foi um momento de cooperação. Esse momento não tinha um dilema de conflito de interesse. Agora, em 2022, durante a pandemia, a gente teve uma situação que começou a mudar um pouco. Ali, você teve juros que subiram cada vez mais, eles ficaram mais altos, certo? Com o objetivo de controlar a inflação nos Estados Unidos. Também falo nesse podcast como isso é um mito, né? Juros altos não servem para controlar a inflação, na verdade, política monetária nem existe, digamos assim, mas isso é um outro assunto, mas é assim que se trata. Então, você sobe os juros. Só que nesse momento, você começa a ter o conflito de interesse indo aumentando cada vez mais, porque você consegue travestir uma política monetária americana, ou seja, uma política doméstica para ajudar a economia doméstica, só que cria um problema muito grande para o resto do mundo, que precisa de dólares para poder arcar com as suas próprias dívidas. Então isso começou a criar um problema, que foi o tal do Dollar Wrecking Ball, ou seja, o dólar começou a criar problemas, ele ficou forte demais em relação a outras moedas, né? E agora nós estamos exatamente tentando reverter isso com juros mais baixos, etc., mas eles ainda continuam altos e criando problemas ao redor do mundo. Só que agora em 2025, nós temos uma terceira fase onde você tem um conflito direto de interesses. Mais do que isso, você tem um presidente que está literalmente falando: agora é America First. Então pouco me importa o que vai acontecer com o resto do mundo, pouco me importa as consequências e eu quero mudar a dinâmica de como funciona o comércio global para tentar favorecer os Estados Unidos. Lembrando, não importa se você concorda ou não, você precisa se colocar na cabeça do Trump e o que ele quer fazer.
Agora vamos falar sobre as forças que estão agindo sobre isso e como que o dólar funciona. Antes de eu entrar nesse assunto, claro que tudo isso causa uma série de incertezas e para você poder ver se o seu portfólio consegue sobreviver a tudo isso, né? Se você está preparado para poder ajustar, não basta saber quais são os melhores ativos para você poder investir ou estar diversificado, mas saber ali no seu caso qual que é o percentual que se adapta mais a eles. E se você quiser, a gente pode fazer aqui uma revisão gratuita escaneando esse QR Code para você poder ver como está o seu portfólio. Mas eu queria também convidar a todos, no dia 15 de abril eu vou fazer um Masterclass falando exatamente sobre essas forças que estão agindo nesse novo paradigma que mudou completamente de 2024 para 2025 e como isso muda radicalmente a sua forma de investir. Eu quero te ensinar a investir no caos. Então, espero você lá. Entre no link da descrição aqui abaixo. Perfeito? Então, vamos lá. O foco claro do governo era de você fazer a seguinte coisa. Agora, nós estamos pensando nessa... Deixa eu colocar o gráfico aqui. Perfeito. A grande dinâmica é a seguinte... O Trump, ele queria imediatamente, ele falou imediatamente que o grande foco ali é você fazer um refinanciamento das dívidas americanas. Certo? Tem uma série de dívidas, principalmente de curto prazo, que precisam ser negociadas. E isso acaba acontecendo. Muitas dessas dívidas acabam vencendo esse ano, inclusive tem toda uma questão da renegociação e também do teto da dívida americana. Então tudo isso está acontecendo nesse exato momento, aumentando a incerteza. Então é imperativo que ele traga os juros para baixo. Mas como que ele fez isso? A partir do momento que ele falou que ele não liga para a bolsa ou que ele começa a falar sobre as tarifas, sobre o que pode acontecer no futuro, o mercado já fica ali bastante... Ele entrou num estado de pânico desde esse momento só da possibilidade de ter tarifas, né? Nem a consolidação delas ainda está nesse exato momento acontecendo. E isso fez com que todo mundo começasse a investir em bonds, porque os bonds são a segurança, elas são a liquidez, elas são um porto seguro nesse sistema monetário que depende dos bonds americanos para poder sobreviver e obter crédito, né? É assim que o sistema está configurado desde 2008. E quanto mais bonds você compra, mais o preço dele sobe e mais o juro dele cai, que é exatamente o objetivo que o próprio Scott Bessent, né, o secretário do Tesouro, vem falando. Então, essa acaba sendo a dinâmica. Então, nesse quesito, é uma evidência que mostra que ele vem tentando, pelo menos, trazer, mesmo que traga a economia para baixo, na verdade, a bolsa, não necessariamente a economia real. Falo bastante, né, como os dois não são tão interligados, mas dá essa impressão de que ele quer criar uma coisa, uma implosão. Então, por essa ótica, você vê que os juros de 10 anos vem caindo. Então, por enquanto, isso vem de fato acontecendo. Desde ali, da entrada dele, janeiro, você veio caindo ali de 4,8 até nesse momento 4, e teve alguns momentos que ficou abaixo de 4, certo? Só que o efeito colateral disso, obviamente, é o que acontece na própria SP500. Dá uma olhada, uma queda vertiginosa, nós estamos em pânico nesse exato momento, não sei como o mercado vai abrir aqui nas próximas horas, mas por enquanto é isso que nós temos, né, em mente. Todo mundo está literalmente em pânico. Então, você cria essa consequência imediata. Nesse exato momento, você cria também uma queda do próprio dólar. Por que o dólar vem caindo? Que é o representado pelo DXY, nesse gráfico aqui. Então o dólar, o DXY vem caindo, então ele está agora nesse exato momento ali na faixa de 102, 103, justamente pela expectativa de juros mais baixos, pelo medo de recessão acontecendo. Então, quando você tem juros de 10 anos que caem, o dólar automaticamente cai porque você tem uma menor propensão de ir para juros mais altos nos Estados Unidos, né? Então, o milkshake do dólar, você suga essa liquidez do mundo a partir do momento que os juros sobem nos Estados Unidos. E aí você traz um certo alívio, entre aspas. Só a força relativa do dólar vem caindo ao longo do tempo. Agora vamos para a segunda parte dessa equação, que é interessante você ver. Aí teve todo o anúncio das tarifas do Trump, certo? E aí
todos os países nesse exato momento começaram, o mundo inteiro está reagindo, xingando ele, etc., dizendo como isso é um tiro no pé, como isso é um absurdo, como nenhum emprego vai ser levado para os Estados Unidos, etc. Só que agora você já começa a ver a segunda parte, que é uma parte de negociação. Então o Trump sabe que o efeito de se aplicar as tarifas, ele é um dos maiores mecanismos para você poder obstacular o envio de dólares dos Estados Unidos para fora dos Estados Unidos. E essa é uma das coisas mais importantes que se tem, porque no sistema eurodólar você não consegue imprimir os seus próprios dólares se eles não vierem de bancos que vão fazer com que os seus empréstimos aconteçam. E isso exige um risco do banco. Esse é um risco que uma empresa privada está levando em consideração e ela pode tomar um calote. Então, isso tem um custo. Os Estados Unidos não. Quando você faz um gasto fiscal, você cria esses dólares de forma unilateral, percebe? E fora dos Estados Unidos, você depende dos Estados Unidos enviarem esses dólares para fora. É uma das formas de se alimentar a quantidade de dólares que o mundo precisa para pagar as suas próprias dívidas em dólares, que afinal é bem maior do que dentro dos Estados Unidos. E o Trump, querendo ou não, você pode chamar ele de... Uns acham que ele é gênio, outros acham que ele é completamente estúpido, mas não importa. O Trump, pelo menos a equipe que ele trouxe, principalmente o Scott Bessent, sabe muito bem da importância dos treasuries, né, dos bonds americanos, e também da posição que os Estados Unidos têm, porque eles têm a mesma moeda, que é a moeda global. E ao você criar tarifas, você envia cada vez menos dinheiro de dentro dos Estados Unidos para fora dos Estados Unidos, o que, querendo ou não, acaba criando um efeito parecido com os juros mais altos, como se o Fed tivesse subido os juros de 5 para 6. O efeito é uma dinâmica diferente, porque ela envolve a parte comercial, tem a questão das pessoas, não envolve juros, mas ele cria um obstáculo de dinheiro, de dólares que poderiam sair e já não saem tanto, porque agora você está reestruturando absolutamente tudo. Então, isso esguela os países, principalmente sendo os Estados Unidos o cliente número 1 ou número 2 de praticamente todos os países do mundo. E isso cria um grave problema numa economia global que já não vem crescendo muito bem desde 2008. Né? Eu falo bastante nesse podcast. E isso acabou acarretando em uma série de negociações, como essa daqui. O Vietnã já oferece remover todas as tarifas dos Estados Unidos. E a Nike comemora, né? Tanto que as ações da Nike subiram, porque a Nike, inclusive, saiu da China para ir para o Vietnã para tentar driblar a possibilidade de ter problemas na China. De repente vem uma bomba para o Vietnã e imediatamente o Vietnã, que não é besta nem nada, sabe da dependência da economia deles nesse tipo de acordo. Então já é um movimento que já aconteceu. Outro, Taiwan, o presidente de Taiwan, agora, no próprio domingo, já ofereceu fazer tarifas zero, né, para poder negociar e evitar que essas tarifas ocorram com eles. Aqui já é uma negociação um pouco mais tensa. Agora, a Argentina já tinha, não é muita novidade para ninguém, né? Já tinha um alinhamento muito grande entre o Milei e o Trump, e aí já está bastante avançado ali para fazer uma política de tarifa zero entre os dois países. Agora, até a Índia, né? A letra I dos BRICS também já está pronto para negociar com o Trump para poder evitar que essas tarifas entrem em ação. Então você já vê uma série de países entrando. Nesse exato momento tem uma fila de pessoas, né? O próprio Bill Ackman falou, o bilionário, falou ali no Twitter, olha gente, tem que dar tempo para o cara sentar e falar com todo mundo, porque agora é uma fila de países que estão tentando renegociar agora para ver como que ele se livra disso. Agora, os dois principais que mais foram atingidos, a China, ela revidou, certo? Ela simplesmente... Agora é a parte do ego, né? Quem tem o ego maior? Quem vai conseguir vencer essa batalha? Essa que é a grande questão. Isso aqui está criando toda a incerteza em relação ao que acontece no mundo. Vamos ver. Então a China já colocou mais 34% de tarifas em cima das importações vindas dos Estados Unidos e o Trump já tweetou no Truth Social, né? Fez um post ali no Truth Social dizendo que agora eles entraram em pânico, etc. Agora vem o grande ego, a briga de egos. Mas outro que também já retaliou foi a própria União Europeia, querendo ali
colocar mais tarifas para contra-atacar os Estados Unidos. Agora, depois dessa fase, você vai ter talvez uma renegociação, talvez outras tarifas que vão ser baixas ou vou voltar para zero. Você está tendo uma reorganização nesse exato momento. E isso faz o DXY subir. Quando você tem as tarifas, imediatamente você tem a expectativa de que o dólar, esse DXY, comece a voltar a subir. Porém, não é o objetivo do Trump. O Trump não quer, principalmente para uma indústria, que se ele quer trazer as indústrias de novo para os Estados Unidos, se ele quer voltar a exportar, independente do que você acredita se isso vai funcionar ou não, você vai precisar em algum momento ter o dólar um pouco mais fraco. Ninguém quer um DXY de 110, 115, 130. É assim que esse sistema entra em colapso. Então, quanto mais baixo ele tiver, mais tranquilo ele fica para o resto do mundo e também ajuda os Estados Unidos nessa nova política. Então, percebe? Você tem ali a subida, você tem ali um colapso do mercado de ações, uma busca por segurança e liquidez, os juros caem, o dólar cai. Só que, ao mesmo tempo, para você poder negociar com os outros países e forçar, né, via tarifas, você precisa começar a forçar eles terem problema para obter os seus próprios dólares, percebe? Aí depois você vai querer baixá-los de novo. Essa dinâmica é que é importante de você entender. Então até peço desculpas que esse capítulo ficou mais comprido do que o normal, mas é importante você entender como que tudo isso se relaciona nesse grande xadrez que é os dólares dentro dos Estados Unidos com os dólares fora dos Estados Unidos. E é essa exatamente a chave que está sendo usada nesse exato momento, mas só os próximos capítulos vão poder dizer se esse plano realmente vai dar certo